Imagina isso. Você tá ao telefone com seu filho. Ele diz, "Ah, merda", e a ligação fica muda. Ele nunca mais é visto. Isso realmente aconteceu. E o que torna ainda mais estranho é que os pais dele estavam a menos de 2 quilômetros de distância quando ele desapareceu no ar. Em 14 de maio de 2008, Brandon Swanson, de 19 anos, estava dirigindo para casa depois de uma noite com amigos na área rural de Minnesota. Ele não estava bêbado, ele não estava em perigo, era apenas um universitário tentando chegar em casa. Mas algo deu terrivelmente errado naquela noite. O carro dele deslizou para uma vala em uma estrada de cascalho. Sem problema, certo? Ele ligou para os pais pedindo ajuda. Eles conversaram por 47 minutos. E então, ele desapareceu. Sem corpo, sem evidências, nada. Simplesmente sumiu. É aqui que as coisas ficam estranhas. O desaparecimento de Brandon não é um caso típico de pessoa desaparecida. Não é alguém que foi embora para começar uma vida nova. Não é um caso de alguém que se perdeu na natureza por dias. Brandon estava ao telefone com o pai o tempo todo. Pai, é uma emergência, o carro capotou na estrada de terra. Estou bem, mas preciso de ajuda. Vem me buscar, por favor. Os pais podiam ouvi-lo caminhando. Eles estavam ativamente tentando encontrá-lo. E então, em um segundo, tudo mudou. A última coisa que o pai dele ouviu foi Brandon gritando, "Ah, merda", seguido de silêncio completo. A ligação não caiu, a linha apenas ficou muda. Quando o pai chamou por ele, não houve resposta. O telefone ainda estava conectado, mas Brandon tinha sumido. Pensa nisso por um segundo. Os pais dele estavam tão perto que estavam piscando os faróis tentando sinalizar para ele. Brandon disse que conseguia ver luzes do que ele achava que era a cidade de Lind. Mas aqui está o problema. Ele não estava onde pensava que estava, nem perto. Deixa eu te levar de volta ao começo daquela noite para você entender o quão bizarra essa situação toda é. Brandon Swanson era um estudante de 19 anos na Minnesota West Community and Technical College. Ele era descrito como responsável, inteligente e próximo da família. Em 13 de maio de 2008, ele foi a uma festa de fim de ano com amigos em Canby, Minnesota. Nada de incomum, apenas universitários comemorando. Por volta da meia-noite, Brandon decidiu dirigir para casa em Marshall, Minnesota, onde os pais moravam. A viagem deveria ser simples, mas em algum momento durante o caminho, o carro de Brandon entrou numa vala ao longo de uma estrada de cascalho. O carro não estava muito danificado, mas estava preso. Ele não conseguia tirá-lo sozinho. Então, ele fez o que qualquer um de nós faria: ligou para os pais. Era por volta de 1h54 da manhã quando o pai, Brian Swanson, atendeu o telefone. Brandon explicou a situação com calma. O carro estava preso numa vala perto de Lind, Minnesota. Ele não estava ferido, só precisava de ajuda para tirar o carro. Os pais disseram que iriam buscá-lo imediatamente. É aqui que a história dá sua primeira reviravolta estranha. Os pais de Brandon foram até onde ele disse que estava, perto de Lind. Eles dirigiram pelas estradas, piscaram os faróis, buzinaram, mas não conseguiam encontrá-lo. E Brandon também não conseguia vê-los. Mas Brandon insistia que conseguia ver luzes da cidade. Ele descreveu pontos de referência, parecia certo da localização. Então os pais continuaram procurando, e Brandon ficou no telefone. Ele decidiu que começaria a caminhar em direção ao que acreditava serem as luzes de Lind. Imaginou que encontraria os pais no meio do caminho. Por 47 minutos, Brandon caminhou pelo interior escuro de Minnesota enquanto conversava com o pai. Ele estava descrevendo o que estava vendo. Campos, estradas. Parecia saber para onde estava indo. O pai podia ouvir seus passos, sua respiração, os sons da noite ao redor dele. Então Brandon disse algo que assombraria o pai para sempre. "Ah, merda." E o telefone ficou em silêncio. Brian chamou pelo filho. Nada. Continuou chamando o nome dele. Ainda nada. A linha ainda estava conectada, mas havia apenas silêncio. Depois de 1 minuto ou algo assim, a ligação caiu. Brian imediatamente tentou ligar de volta. O telefone tocou, mas Brandon não atendeu. Eles ligaram e ligaram a noite toda. Nada. Quando o sol nasceu, os pais de Brandon fizeram uma descoberta que mudou tudo.
O carro de Brandon não estava perto de Land. Foi encontrado perto de Taunton, Minnesota, a cerca de 40 quilômetros de onde ele pensava que estava. Isso significava que Brandon tinha estado caminhando na direção completamente errada o tempo todo. Ele não estava caminhando em direção aos pais, não estava caminhando em direção a Land, estava se afastando de tudo, mais fundo em terras agrícolas rurais. Mas como? Como alguém erra tanto a localização? Brandon não era idiota. Ele cresceu nessa área. Mas tem algo que você precisa saber. Brandon era legalmente cego de um olho. Na escuridão total da zona rural de Minnesota às 2 da manhã, com percepção de profundidade limitada, tudo provavelmente parecia a mesma coisa. A busca começou imediatamente. Policiais, voluntários, cães de busca, helicópteros, tudo. Eles procuraram por semanas, depois meses, depois anos. Não encontraram nada. Sem corpo, sem roupas, sem telefone, sem evidência do que aconteceu com Brandon Swanson. Mas as buscas revelaram algo importante. Cães farejadores seguiram o rastro de Brandon do carro dele, através dos campos, até as margens do rio Yellow Medicine. E então o rastro desapareceu. Os cães perderam o cheiro dele na beira do rio. É aqui que as teorias começam. Teoria número 1. Brandon se afogou no rio Yellow Medicine. Esta é a teoria mais aceita e aqui está por que faz sentido. Os cães farejadores levaram os investigadores diretamente ao rio. As últimas palavras de Brandon foram "ah, merda", que soa exatamente como o que alguém diria se de repente percebesse que está caindo. Na escuridão completa, Brandon não teria visto o rio. Ele não saberia que estava lá. Um passo errado e ele está na água. A teoria diz que ele escorregou no barranco lamacento do rio, caiu dentro e se afogou. A correnteza levou o corpo dele rio abaixo, onde ficou preso em detritos ou enterrado em sedimentos ao longo do tempo. Mas aqui está o problema com essa teoria. O rio Yellow Medicine não estava fundo ou com correnteza forte em maio de 2008. Os níveis de água estavam baixos. Múltiplas buscas no rio, incluindo com equipamento de sonar e mergulhadores especializados, não encontraram absolutamente nada. Sem corpo, sem roupas, sem telefone. Se Brandon se afogou lá, para onde ele foi? Alguns especialistas argumentam que corpos podem viajar longe em rios lentos e podem ficar presos em lugares que são quase impossíveis de buscar. Outros dizem que o rio simplesmente não poderia ter levado um corpo embora sem deixar nenhum vestígio de evidência. Teoria número 2. Hipotermia e maquinário agrícola. Esta teoria é mais sombria, mas é perturbadoramente possível. A temperatura naquela noite estava em torno de 4 graus Celsius. Isso é frio, especialmente se você está caminhando por campos por quase 1 hora, possivelmente ficando molhado do rio ou do orvalho da manhã. Aqui está o cenário. Brandon cai no rio ou em um riacho, fica encharcado e consegue se puxar para fora. Agora ele está molhado e congelando. A hipotermia começa a aparecer. Quando as pessoas experimentam hipotermia severa, ficam confusas e desorientadas, tomam decisões irracionais. Algumas vítimas de hipotermia experimentam algo chamado despir paradoxal, onde elas realmente tiram as roupas porque sentem calor, mesmo estando morrendo de frio. Outras tentam se enterrar ou se esconder em espaços pequenos, conhecido como enterramento terminal. A teoria sugere que, nesse estado confuso, Brandon pode ter rastejado para dentro de um campo de plantação tentando se aquecer ou se esconder do frio. Ele desmaia, talvez morra de hipotermia. E então, dias ou semanas depois, durante a época de plantio ou colheita, maquinário agrícola pesado passa pela área. O equipamento é tão poderoso que poderia completamente destruir e espalhar restos mortais, misturando-os no solo de uma forma que os torna virtualmente impossíveis de encontrar. É sombrio, mas explicaria por que, apesar de buscas extensivas, nada foi encontrado. Teoria número 3. Ele caiu em um poço abandonado ou cisterna. Esta é a teoria que continua ganhando atenção por causa de quão plausível ela é. A zona rural de Minnesota está coberta de fazendas antigas, propriedades abandonadas e restos da história agrícola.
Escondidos em campos e áreas com vegetação crescida estão poços velhos, cisternas e sistemas de fossas que não foram usados há décadas. Lembre, Brandon era legalmente cego de um olho, que afetava sua percepção de profundidade. Ele estava caminhando na escuridão completa por campos desconhecidos. Esses poços velhos são frequentemente cobertos por vegetação, madeira podre ou metal enferrujado que poderiam facilmente ceder sobre o peso de alguém. Se Brandon pisou em uma dessas aberturas escondidas, ele poderia ter caído 6, 9 até 15 metros para dentro de um buraco estreito. O "a merda" seria ele percebendo que está caindo. O telefone ficando mudo seria ele batendo no fundo ou o telefone quebrando na queda. Ao longo dos 16 anos desde o seu desaparecimento, clima, erosão e tempo poderiam ter enchido esses poços com sedimentos, pedras e detritos, essencialmente enterrando qualquer evidência. O maior obstáculo para essa teoria: muitos desses locais potenciais estão em propriedade privada. Nem todos os donos de terra deram permissão para buscas completas de cada centímetro de suas terras. Poderia haver centenas desses perigos escondidos espalhados pela área de busca, e os investigadores simplesmente não podem checar todos. Brandon Swanson desapareceu em 14 de maio de 2008. Apesar de uma das buscas de pessoa desaparecida mais extensivas na história de Minnesota, nenhuma única peça de evidência foi encontrada. Sem corpo, sem restos mortais, sem telefone, nada. O caso dele levou à criação da Lei de Brandon em Minnesota, que exige que a polícia comece a procurar por adultos desaparecidos imediatamente, sem o período de espera padrão de 24 a 48 horas. O desaparecimento dele mudou como a polícia lida com esses casos. Mas, para a família dele, ainda não há conclusão. A mãe dele, Annette Swanson, disse que não saber é a parte mais difícil. Ela não sabe se o filho sofreu, ela não sabe onde ele está, ela não pode colocá-lo para descansar. As teorias todas têm mérito. O rio, a hipotermia e o equipamento agrícola, o poço escondido, ou talvez algo completamente diferente que ninguém pensou ainda. A verdade é que talvez nunca saibamos o que realmente aconteceu com Brandon Swanson naqueles momentos finais depois que ele disse "a merda" no telefone. O que sabemos é que um garoto de 19 anos estava conversando com o pai num momento e sumiu no próximo, em algum lugar nos campos escuros da zona rural de Minnesota. E apesar de tudo, apesar de todas as buscas e todas as teorias, Brandon Swanson continua desaparecido. Se inscreve se você quiser mais mistérios não resolvidos como esse.